Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 10ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema dessa videoaula é Planejamento no Currículo Cultural da Educação Física. Nós estudamos nas semanas anteriores a didática do Currículo Cultural da Educação Física. Nós estudamos as situações didáticas, também chamadas encaminhamentos pedagógicos. O mapeamento, a vivência, a leitura da prática corporal, a ressignificação, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação. O conjunto das situações didáticas constitui a tematização de uma prática corporal. Como vocês bem sabem, uma prática corporal definida a partir do mapeamento. Todavia, é importante organizarmos isso na forma de plano. E por falar em plano, vocês acessam semanalmente o plano de ensino desta disciplina, aquele que está disponível no site do GPF. Neste plano de ensino, vocês observam os temas que nós temos abordado. Neste plano de ensino estão descritas as situações didáticas que nós temos desenvolvido. Neste plano de ensino constam também os objetivos, os instrumentos e a forma, o formato da nossa avaliação. Os instrumentos e os critérios de avaliação. Então, você já tem ali uma referência para pensar em como este professor planejou o desenvolvimento desta disciplina. Vamos começar pelo objetivo. O objetivo desta videoaula, que dialoga com o objetivo da disciplina, o objetivo desta videoaula é que você possa especificar o planejamento do Currículo Cultural da Educação Física, que você possa perceber, que você possa compreender que o planejamento no Currículo Cultural da Educação Física é diferente, a maneira de planejar, portanto, o planejamento é diferente da maneira de planejar, portanto, do planejamento das outras perspectivas de ensino do componente, da perspectiva psicomotora, da educação para a saúde, da perspectiva desenvolvimentista, da perspectiva crítica, da perspectiva esportivista e da perspectiva ginástica da educação física. E para subsidiar a preparação dessa videoaula, ou seja, durante o planejamento dessa videoaula, nós também estudamos. Nós recorremos a 2 documentos importantes. Ao relatório de pesquisa do professor Jorge Luiz de Oliveira Júnior, ele está finalizando seu doutorado e está investigando justamente o planejamento no Currículo Cultural da Educação Física. Vocês verão que há uma parte da nossa conversa aqui que nós vamos recorrer a essa contribuição do Jorge. E nós também recorremos a um texto da professora Sandra Mara Corazza, um texto que se chama Didática Artística da Tradução, transcriações. É um trabalho em que a professora Sandra Mara Corazza desenvolve algumas reflexões a respeito do planejamento na perspectiva cultural, o planejamento pós-crítico, se vocês assim desejarem, e vocês verificaram também que um outro texto da professora Sandra Corazza, um texto que discute especificamente sobre o planejamento como forma de política cultural, é o texto que subsidia a discussão desta semana na nossa disciplina, ou seja, nós recorremos a 2 trabalhos da professora Sandra Corazza para melhor entender, para melhor compreender o planejamento na perspectiva cultural e para subsidiar a preparação dessa videoaula e as discussões que acontecerão também durante a aula presencial. Então, para começar, e aqui nós estamos, digamos assim, retrocedendo, fazendo uma inflexão, é sempre importante lembrar que planejar é uma ação humana. Segundo muitos estudiosos, nós somos a única espécie na Terra que planeja, ou seja, que antecede aquilo que vai fazer, organiza aquilo que vai fazer e desenvolve. Mas vocês vão poder dizer, mas há outras espécies na Terra que também constroem coisas. Sim, essas espécies também constroem, mas toda essa capacidade construtiva está no seu DNA, segundo estes estudiosos, segundo estes biólogos que eu estou agora pensando. Então, nós estamos entendendo que planejar é uma característica humana e que nós planejamos o tempo inteiro, ou seja, todos os dias nós fazemos algum tipo de plano daquilo que nós vamos executar. Se você
vai fazer compras, e se você se prepara com antecedência, se você separa o dinheiro, separa o cartão de crédito, ou leva o celular, porque você vai pagar com documento eletrônico, vai pagar com Pix, coisas desse tipo, então você de alguma maneira planejou aquilo que você vai fazer. Se você tem uma rotina a cumprir naquele dia, e se você pretende naquele dia ir em tal lugar, ir à faculdade, ir ao trabalho, fazer isso, fazer aquilo, você também planejou aquelas ações, você sai de casa sabendo que você vai executar. Ou seja, planejar é algo que nos é intrínseco, planejar é algo intrínseco à nossa espécie, planejar é algo que nós executamos com bastante frequência. Obviamente, nós também executamos algumas tarefas sem planejar. E aqui vale uma dica. No campo do ensino, quem não planeja não consegue avaliar se aquilo que obteve em termos de resultado do seu trabalho está coerente ou não com os seus objetivos. Então, o que caracteriza a atividade pedagógica é justamente o planejamento, a execução ou desenvolvimento daquilo que você planejou e a avaliação dos resultados que você obteve diante daquilo que você havia planejado. Mas planejar é a ação. Ou seja, você planeja. O planejamento é justamente a ação de planejar. Ou seja, eu estou em planejamento, eu estou planejando. Isto é a ação de planejar. E o plano é aquilo que você entrega. O plano é o documento final, o plano é o registro do planejamento. Então, aquilo que aparece no site para vocês, que eu mencionei no início da videoaula, aquele é o meu plano. Aquilo que você entrega no início do bimestre, no início do semestre, no início do ano letivo para a coordenação da escola, aquele é o plano. Eu sei que na linguagem coloquial nós dizemos, eu estou entregando o meu planejamento. E aqui, segundo os autores que estudam esta questão, os autores da didática que estudam o planejamento, ou a ação de planejar, o planejamento educacional, o planejamento pedagógico, aquilo que você entrega é o plano. E o planejamento é a ação de planejar. O planejamento, ele acontece durante todo o período letivo. E muitas vezes você faz como eu, você modifica o seu plano de tal maneira que o que fica público é o resultado do planejamento constante, o resultado do planejamento contínuo. Como aconteceu ao longo do semestre, nós fizemos alterações nas atividades, ou nós fizemos modificações na bibliografia, nós acrescentamos artigos ou capítulos para que vocês pudessem ler, nós fizemos sugestões de relatos de experiência para que vocês pudessem compreender melhor uma determinada faceta da didática do currículo cultural da educação física. Então, nós estávamos o tempo inteiro em planejamento, nós estávamos o tempo inteiro planejando, e esse planejamento, essa ação de planejar, ficou registrada nesse documento, que por ser um documento digital, você pode atualizar o tempo inteiro. Então, planejar é a ação de prever e organizar um certo conjunto de ações, um certo conjunto de atividades. Planejamento é a ação de planejar e plano é o documento, é o registro da ação de planejar, é o registro do planejamento. Dito isto, é importante fazer algumas retomadas. Nós estamos aqui trabalhando com a perspectiva cultural da educação física, nós estamos pensando a educação física na área das linguagens, nós já estudamos que a educação física na área das linguagens, mais recentemente, ela vai buscar apoio nos estudos culturais e principalmente no pós-estruturalismo, por isso que nós acabamos dizendo assim, nos estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, nós entendemos que as práticas corporais são textos da cultura, que as práticas corporais são produzidas pela linguagem corporal, nós entendemos que os grupos atribuem significados distintos às práticas corporais e nós entendemos que a função da educação física é fazer circular esses significados. Nós entendemos que a função da educação física enquanto componente curricular é garantir que as crianças, que os bebês, as crianças, os jovens, as jovens, os adultos e as adultas, os idosos e as idosas que frequentam a educação básica, qualifiquem, através das aulas de educação física, qualifiquem a leitura da prática corporal e a produção da prática corporal. Então, é esse processo de preparar as situações didáticas, desenvolver as situações didáticas, reelaborar as situações didáticas,
planejar aquilo que você vai fazer, avaliar aquilo que você está fazendo, é esse processo que nós estamos chamando de artistagem do currículo cultural da educação física. Ou seja, o currículo cultural da educação física não trabalha com sequências didáticas, não trabalha com projetos, não trabalha com etapas, não é um passo a passo. O currículo cultural da educação física é uma pedagogia, é uma didática artistada. Ele se materializa pela artistagem do professor e da professora que trabalham com essa perspectiva de ensino. Então, é importante retomar estas questões para nós pensarmos no planejamento na perspectiva cultural da educação física. E para planejar na perspectiva cultural da educação física, nós vamos mapear, nós vamos consultar o projeto político-pedagógico da escola, nós vamos participar de reuniões com as pessoas que trabalham no mesmo ano, com as pessoas que trabalham no mesmo ciclo, com as pessoas que trabalham na mesma etapa da educação básica. Cada escola se organiza de uma maneira. Existem escolas que fazem reuniões de todas as professoras e professores que trabalham na educação infantil, existem escolas que fazem reuniões com todos os professores e professoras ao mesmo tempo, existem escolas que têm horários específicos para as reuniões por segmento ou por ano da escolarização, então cada escola faz isso de uma maneira, e você levanta informações importantes nesses momentos, levanta informações importantes consultando o projeto político-pedagógico da escola e participando da sua construção, e você faz o mapeamento, e o mapeamento, como vocês sabem muito bem, é a cartografia do território, buscando identificar a cultura corporal da comunidade, e depois de todo esse processo você define o tema cultural. E o que é mesmo o tema cultural? É a ocorrência social de uma prática corporal. Você vai tematizar uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, ou vai tematizar um conjunto de brincadeiras, se o tema que você for desenvolver for as brincadeiras do meu bairro, as brincadeiras do meu território, as brincadeiras familiares, as brincadeiras de antigamente, por exemplo, para a gente ficar aí no campo das brincadeiras. Feito isso, feita a definição do tema, em articulação com o projeto político-pedagógico, você vai estabelecer o objetivo daquele período letivo ou os objetivos daquele período letivo. E vamos lembrar que nós estamos sempre falando de objetivos que tenham relação com a leitura, com a qualificação da leitura da prática corporal e com a qualificação da produção da prática corporal. Você vai organizar situações didáticas e, à medida em que o trabalho caminha, você vai replanejá-las se necessário for, porque nós já estudamos que a avaliação é algo que acontece o tempo inteiro durante a perspectiva cultural da educação física, muito embora possa acontecer alguns momentos pontuais, você possa empregar determinados instrumentos que te ofereçam informações importantes para reelaborar as ações didáticas, ou seja, para replanejar, mas você vai pensar num conjunto de situações didáticas que vão te permitir alcançar aqueles objetivos de qualificação da leitura da prática corporal e de produção da prática corporal, e você vai avaliar o tempo inteiro ou empregar determinados instrumentos para avaliar também pontualmente. E o que você vai avaliar? Você vai avaliar os efeitos desse trabalho. Então vamos destrinchar um pouquinho esse processo e aí sim, nos apropriando daquela ideia que está no relatório de pesquisa do professor Jorge Luiz de Oliveira Júnior, cujo trabalho se encontra em fase de finalização. O professor Jorge deve entregar o documento final, a sua tese de doutorado agora no começo do mês de janeiro de 2026, então nós queremos crer que este documento, que foi aprovado e elogiado pela banca do exame de qualificação, já constitui uma contribuição importante para a área ao se tratar de uma pesquisa que durante 4 anos acompanhou a maneira como os professores e professoras planejam na perspectiva cultural da educação física. E algo que já está presente para esse professor, e já aparece no seu relatório, é que o mapeamento docente, aquilo que o professor vê o tempo inteiro, aquilo que o professor acompanha o tempo inteiro, as observações e registros que esse professor faz da cultura corporal disponível, da cultura corporal acessada pela comunidade, ele acontece o tempo inteiro. Então o professor Jorge se deu conta que o mapeamento acontece durante a leitura da prática corporal,
O mapeamento acontece durante a própria atividade de cartografar a cultura corporal da comunidade, o mapeamento acontece durante o registro e avaliação, o mapeamento acontece durante as situações didáticas de ressignificação, as situações didáticas de vivência e as situações didáticas de aprofundamento e ampliação. Então, na medida em que o professor vai tecendo a sua prática pedagógica, durante a tessitura da sua prática pedagógica, durante a tessitura do currículo cultural da educação física, ou seja, durante a artistagem, o professor vai ouvindo, vai observando, vai reunindo elementos, vai reunindo informações, vai coletando registros, ou seja, o professor mapeia o tempo inteiro o universo cultural corporal, aquilo que dizem os estudantes, as estudantes, aquilo que fazem os estudantes, as estudantes, as reações e as respostas dos estudantes e das estudantes, as atividades propostas, as situações didáticas desenvolvidas. Ou seja, esse processo de mapeamento, esse processo de cartografar a própria prática pedagógica, esse processo nutre o professor de informações importantes para o replanejamento das aulas, o replanejamento das atividades. Então, a reação das crianças a uma determinada situação, as representações que as crianças colocam em circulação durante o trabalho pedagógico, é um acontecimento não previsto durante o período de aulas, durante as aulas, ou seja, ou fora das aulas, mas que tem a ver com aquilo que está sendo trabalhado, é esse conjunto de dados que o professor acaba percebendo, registrando, se dando conta, incorporando a sua prática pedagógica e, portanto, modificando as atividades futuras. Então, na verdade, o planejamento, uma vez que ele se nutre do mapeamento que acontece o tempo inteiro, o planejamento também não deixa de acontecer o tempo inteiro. O professor está sempre pensando naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele deve fazer, naquilo que ele vai fazer. Portanto, aquele documento que nós entregamos para a coordenação da escola, no início do ano, ou no início do bimestre, ou no início do trimestre, ou no início do semestre, a depender de como a escola se organiza, é um documento que precisa existir, porque ele é um orientador daquilo que vai acontecer, mas é algo que pode se modificar na medida em que o trabalho pedagógico vai andando. Veja bem, nós não vamos modificar o tema. O tema está definido. Você definiu aquele tema a partir de um mapeamento anterior, a partir de uma cartografia do território, você definiu aquele tema a partir da articulação daquele tema com o projeto político-pedagógico da escola, com o projeto do ano, com o projeto do curso, etc. Né? Ou seja, você definiu aquele tema daquela maneira. Mas as aulas, as situações didáticas, você pode modificá-las. Os conhecimentos que entrarão em circulação, e nós dedicaremos uma semana a estudar a especificidade dos conteúdos no currículo cultural da educação física, os conhecimentos que entrarão em circulação são conhecimentos também que vão se modificando na medida em que as situações didáticas se alteram. Por isso que nós vamos reduzir o plano a 3 elementos fundamentais, ou seja, o plano tem que ter um objetivo ou objetivos. O plano tem que ter uma relação de situações didáticas que o professor e a professora pretendem desenvolver, e essas situações didáticas, como vocês já perceberam, elas são de mapeamento, elas são de vivências, elas são de leituras da prática corporal, de aprofundamento, de ressignificação, de ampliação, de registro e de avaliação. E o professor vai definir critérios de avaliação. E claro, o professor, na medida em que ele define critérios, ele emprega determinados instrumentos, como, por exemplo, a observação, como, por exemplo, a proposição de uma situação para os estudantes e as estudantes resolverem, como, por exemplo, uma apresentação de uma coreografia, se o professor estiver trabalhando, a professora, com dança, e assim sucessivamente. Ou seja, às vezes é uma atividade externa que vai ser o ponto final do trabalho e que, durante essa atividade externa, você vai reunir informações importantes a respeito do trabalho realizado. Ou seja, mesmo uma atividade externa pode ser um instrumento de avaliação. Instrumento é uma coisa, critério é outra. E o critério é o quanto que você identifica que as crianças, nas suas modificações, se aproximaram dos objetivos pretendidos ou não. Lembrando, né, gente, o objetivo ele sempre constitui a modificação de um comportamento. As crianças liam de uma determinada maneira a prática corporal e na medida que o trabalho foi caminhando, elas passaram a enxergar naquela prática corporal
coisas, aspectos, elementos que elas não enxergavam. Daí a importância de lembrar que as práticas corporais são textos da cultura. As crianças produziam aquela prática corporal de uma determinada maneira, na medida que o trabalho foi andando, a forma de produzir aquela prática corporal foi se modificando, foi se qualificando. Muitas crianças ficavam do lado de fora daquela prática corporal e quando você termina o trabalho pedagógico, há uma inclusão maior das crianças naquela prática corporal, ou há uma compreensão melhor do funcionamento daquela prática corporal, ou seja, você pode qualificar a produção da prática corporal de várias maneiras. Então, o que são mesmo os objetivos no currículo cultural da educação física? Eles pretendem qualificar a leitura e a produção, ou qualificar a leitura ou a produção, ou qualificar somente a produção da prática corporal. Você pode escrever objetivos que qualificam a leitura, como nós vamos ver isso em sala de aula. Você pode escrever objetivos, pode planejar, né? Objetivos que qualificam a leitura, objetivos que qualificam a produção. Pode planejar um objetivo que na mesma frase ele qualifica a leitura e a produção. Então, vivenciar e reelaborar a prática corporal. Esse é um objetivo típico, digamos assim, da produção. Compreender a organização e o funcionamento de uma prática corporal. Esse é um objetivo típico da leitura da prática corporal. Agora, compreender e reelaborar uma prática corporal, no mesmo objetivo você coloca um aspecto da leitura da prática corporal e da produção da prática corporal. E como você sabe, nós faremos isso em sala de aula, você pode discriminar melhor os objetivos, você pode qualificar a redação dos objetivos, você pode tornar os objetivos mais específicos ou mais amplos, a depender do segmento que você atua, da experiência que a turma tem com aquela prática corporal, da própria prática corporal que você está trabalhando. Então, você pode mexer nesses objetivos de várias maneiras e nós estudaremos isso em sala de aula. As situações didáticas, além de serem essas do currículo cultural que você já conhecem, vocês têm que lembrar que as situações didáticas elas fazem emergir e circular conhecimentos, que são os conteúdos. E são esses os conhecimentos, os conteúdos, que qualificam a leitura e a produção da prática corporal. Então, a situação didática não é aquilo que o professor vai fazer para apresentar o conteúdo às crianças, não é isso. O conteúdo emergirá durante a realização, durante o desenvolvimento daquela prática pedagógica. Essa é uma característica do conteúdo na perspectiva cultural da educação física. E na perspectiva cultural da educação física, como vocês já perceberam, o conteúdo é a cultura corporal. E a cultura corporal é um conceito bem amplo. A cultura corporal é todo esse conjunto de produções discursivas e não discursivas relacionadas às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Mas nós teremos um período no nosso curso específico para discutir os conteúdos no currículo cultural da educação física. Então, os conteúdos é a última parte do nosso processo, porque afinal de contas os conteúdos emergem durante o processo de colocar o currículo cultural em ação. Os conteúdos não são previstos a priori, os conteúdos vão aparecendo na medida em que os encontros são organizados, na medida em que as situações didáticas são desenvolvidas, na medida em que as crianças reagem àquilo que está sendo proposto. E, finalmente, no que diz respeito aos critérios e instrumentos de avaliação, eles nada mais fazem do que evidenciar possíveis efeitos das situações didáticas na qualificação da leitura e na qualificação da produção da prática corporal que estiver sendo tematizada. Então, graças aos critérios que você utiliza, graças aos instrumentos que você emprega, você consegue enxergar os efeitos daquele trabalho. Então, lá, durante as nossas aulas, na medida em que vocês vão fazendo as atividades, na medida em que vocês entregam as atividades, na medida em que eu leio as atividades que vocês, o registro das atividades, que é a reflexão que vocês fazem, eu vou me dando conta do quanto você se aproxima e do que eu preciso fazer, como seu professor, para alcançar os objetivos que eu havia previsto, para que todos vocês possam alcançar os objetivos deste componente curricular, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino da Educação Física. Muito bem. Então, planejar na perspectiva cultural da educação física nada mais é do que definir objetivos,
selecionar e desenvolver um conjunto de atividades que correspondem às situações didáticas do currículo cultural da educação física e pensar em critérios, ou seja, estabelecer critérios e empregar instrumentos de avaliação. A avaliação nos ajuda a observar, a avaliação nos ajuda a perceber os efeitos do trabalho, os efeitos das situações didáticas nas crianças, nos jovens, nas jovens, nos adultos e adultas, nos bebês e nas bebês, nos idosos e nas idosas. Ou seja, a avaliação não é para atribuir as notas, como nós já dissemos nas semanas anteriores. A avaliação é para que a gente possa identificar, para que a gente possa constatar ou não os efeitos daquilo que nós temos pensado. Então a avaliação nos ajuda a replanejar, se necessário for, ou a seguir firme naquela direção, porque nós entendemos, a partir dos resultados da avaliação, nós entendemos que estamos caminhando na direção correta. Como vocês podem perceber, há muita coerência entre esta perspectiva de planejamento, ou seja, o modo de planejar no currículo cultural da educação física, e a maneira de pensar o currículo, a maneira de pensar a função da escola, a maneira de pensar a função da educação física e a maneira de pensar a própria prática pedagógica. Ou seja, se nós estamos aqui nos inspirando na teorização pós-crítica, nós não podemos retroceder no tempo e adotar uma forma de planejar que se consagrou na segunda metade do século XX, que é o planejamento tecnicista. Ou seja, nós precisamos fugir daquela maneira de planejar e nós precisamos planejar de uma forma que entre em sintonia com o que hoje nós pensamos da função social da escola, da educação física e da própria característica do componente. Mas estas são questões que serão aprofundadas em sala de aula. Fiquem bem, se cuidem muito. Até a próxima quarta-feira.